Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando hoje para a gente fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde a gente traz os principais destaques da última semana e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias. Lembro sempre que são informações de mercado, né? Não é recomendação de nada, e também no nosso setor de análise. Já começando aqui com o relatório Focus do Banco Central, pessoal, tivemos baixa por preço para o IPCA desse ano, né, de 3,58 para 3,56. O PIB de 2,3 aumentou para 2,31 a expectativa, taxa de câmbio 4,04 para 4,05 e Selic permaneceu em 4,5%. Já falando de economia, né, pessoal, bons números aqui no Brasil. Nós tivemos, inclusive, o FMI revisando a projeção de crescimento do PIB de 2 para 2,2% em 2020. O FMI citou a reforma da Previdência e também a queda dos juros para aumentar a projeção de crescimento da economia brasileira. Tivemos também a confiança da indústria cresceu 1,1% na prévia de janeiro deste ano, e nós tivemos os dois indicadores de inflação arrefecendo, né? No caso do IPCA, que foi o pior número desde janeiro de 2016, ele desacelerou e avançou 0,71% na primeira prévia de janeiro, né, com uma alta menos expressiva dos preços das carnes, né, que estavam pressionando bastante, e o IGPM, que normalmente é usado para correção de preços de aluguéis, desacelerou de 2,06 da primeira prévia para 0,57 na segunda prévia. E com certeza, né, o principal número mais positivo da semana foi o anúncio que o Brasil criou 644 mil vagas de emprego de 2019. Esse foi o maior saldo em 6 anos. Em janeiro, como é padrão, né, em função da demissão dos temporários, né, que foram contratados, os números vêm negativos. Ainda assim, foram os melhores números de janeiro desde 2005. Já no campo internacional, pessoal, não se fala em outra coisa, né, a não ser do coronavírus. Muita gente perguntando também se isso pode impactar nos mercados. Claro que pode, né, pessoal? A gente tem que entender até o tamanho disso aí, e se as coisas começarem a piorar, pode impactar nos preços, como tudo pode impactar, né? É uma coisa que a gente comenta bastante, isso já aconteceu em outros casos aí de epidemias. Pode haver fechamento de aeroporto, fechamento de portos, cidades, enfim, isso pode impactar, mesmo que seja no curto prazo, na economia real e também nos preços das bolsas, né? Inclusive, a China suspendeu já viagens turísticas em grupo para o exterior, e o presidente da China disse que o vírus está se espalhando de maneira acelerada. E como a gente fala sempre, né, pessoal, o mercado financeiro é assim mesmo, não tem uma semana aí de sossego, são doenças, guerras, crises políticas, crises financeiras, é assim que funciona, né? E sempre nesses momentos as pessoas perguntam o que fazer e a gente sempre responde, tem que seguir a estratégia, né? Todo mundo que está no mercado já deveria ter uma estratégia prévia de atuação, seja ela uma estratégia de longo prazo, seja ela uma estratégia de curto prazo, e é isso que a gente vai continuar fazendo por aqui. Sem contar, né, pessoal, que nesses casos a gente nunca sabe exatamente o que está acontecendo, né? Ainda mais se tratando de China, né? Os números muitas vezes são manipulados, não condizem com o que está acontecendo, né? Eu lembro até um caso que aconteceu comigo aqui no Brasil, fui no hospital com a minha mulher, ela estava com zika, foi bem no início quando começou a estourar os casos, né? E eu cheguei lá no hospital, tinha um corredor cheio de pessoas, né? E eu perguntei para a médica, tá, mas e quantas pessoas tem zika? Ela disse, olha, não tenho nem ideia, né? E eu cheguei em casa, liguei a TV, tinha 60 ou 70 casos confirmados, né? E eu pensei, só naquele corredor ali devia ter 60 ou 70 pessoas, né? E no caso da China é pior ainda, né? Porque existe uma censura muito grande, então fica complicado para a gente entender os números, né? E para piorar, tem muita gente viajando em função do ano novo lunar, tá? Então, e justamente essa falta de informação, né, pessoal, é um prato cheio para trazer volatilidade aí para o mercado. A gente espera que seja encontrada uma solução para isso, né? Afinal, são vidas, né, pessoal? Mas vamos lá. E ainda nessa linha de assuntos não tão legais assim para comentar, mas que a gente tem que falar, algumas pessoas perguntando também a respeito da Vale, né, em função das chuvas fortes em Minas. Pelo menos a gente viu que a barragem de Barão dos Cocais está em nível de alerta 2, que é o nível 2 de emergência, né? Mas que é um procedimento padrão, tá? Ocorreu uma erosão na parte interna do reservatório, mas que está em nível estável, lembrando que no nível 3 significa risco iminente de rompimento. Está no nível 2, nível 3 seria o risco iminente de rompimento. E aproveitando que a gente está falando da Vale, né, pessoal, o Ministério Público de Minas Gerais divulgou denúncia na última
semana, né, contra o ex-CEO da Vale, né, e mais 15 pessoas. E o que esperar no campo econômico aqui no Brasil, pessoal, a gente vai ter divulgação de nota de crédito e também taxa de desemprego nacional. No cenário externo, a gente vai ver esses desdobramentos do coronavírus. Além disso, a gente vai ter a decisão de juros do Fed, né, o Banco Central americano, que deve manter os juros. Também teremos a divulgação do PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos e na zona do euro. E lá na Europa, né, a gente vai ter a divulgação da taxa de desemprego de dezembro. Aqui em relação ao pagamento de proventos, né, pessoal, o mais próximo aí é que a gente tem é Banco Pan, vai ficar ex-proventos no dia 17, e começa a divulgação de resultados do quarto trimestre. Essa semana aí os principais Cielo, dia 27, Santander. Dia 29 a gente vai repercutir com certeza esses resultados aí durante as próximas semanas, tá? Durante os próximos dias. Aqui o gráfico do Ibovespa semanal, né? A gente sempre mostra o Ibovespa ainda dentro daquele canal de alta de longo prazo que iniciou em 2016 e qualquer correção, né, pode trazer sempre o Ibovespa aqui para a banda inferior do canal. Em relação ao Ibov, fechou a semana em baixa de 0,96 a 118.376 pontos e em 2020 o Ibovespa aí sobe 2,36%. Os principais destaques de baixa, Hering caiu 14,21%, Paranapanema 11,9%, BIF 11,78%, Eternit 7,95% e Unipar 6,46%. Em relação à Hering, né, pessoal, a empresa divulgou queda de 5,2% no faturamento bruto no quarto trimestre, na comparação atual, né, isso que veio um impacto até pior do que o esperado, mesmo com a Black Friday, e as vendas em mesmas lojas caíram 4%. Né, resultados fracos, inclusive o pessoal da análise aqui entende, né, que do setor Marisa e Hering são os casos mais complicados. Já a Minerva, aqui, BIF3, a empresa confirmou a captação de 1,2 bi com a oferta de ações. As ações foram precificadas a R$ 3,00 e o mercado acabou ajustando o preço, né? Lembrando que o valor vai servir para pagar dívidas e reduzir a alavancagem da empresa. Em relação ao setor, né, pessoal, assim como outras empresas também que dependem da economia chinesa, a gente vai ver como essa questão aí do coronavírus pode afetar a dinâmica de preços de carne no curto prazo, pois a gente pode ter um efeito de menores compras, né, ou até o contrário, né, mais pessoas comprando justamente aí para estocar, então vamos observar isso aí nos próximos dias. Já os principais destaques de alta, JCLG 17,8, Oi 14,28, Anima Educação 13,9, Tecnisa 13,75 e VEG com alta de 12,58% na semana. A JCLG, que é a controladora da Movida, tem sido um dos destaques aí nos últimos meses da B3, não saiu nada relevante específico em relação à empresa. A gente tem posição nela, tanto na Movida aí para médio prazo, lembrando que tem a perspectiva da empresa fazer o IPO da Vamos esse ano. Já a Anima Educação anunciou a oferta de ações de até R$1 bilhão, que deve ser precificada aí no próximo dia 29 de janeiro. Já em relação à VEG, né, pessoal, não teve nada relevante, mas lembrando que esse ano a empresa já anunciou a aquisição de uma fábrica de transformadores e assinou contrato aí para fornecer aerogeradores para um parque eólico. Já em relação ao Oi, né, o ativo com bastante volatilidade, tanto o Oi BRI3 quanto o Oi BRI4, tivemos aí que saiu fato relevante sobre a oferta da participação da Oi da Unitel, que é uma subsidiária angolana. A transação foi fechada em $1 bilhão, né? Já incluindo R$600 milhões em dividendos que foram incorporados. Isso acabou deixando aquela sensação do copo meio cheio, meio vazio, mas que acaba dando um fôlego para a empresa aí no curto prazo. Lembrando que na última semana o Bradesco BBI tinha divulgado um relatório apontando que a Oi poderia levantar cerca de 8 bilhões ainda no primeiro trimestre, e eles incluíram nesse cálculo já a venda da Unitel. E agora é provável, né, que a empresa vá se concentrar na venda de torres de telefonia. Energias EDP Renováveis e Engie assinaram um acordo para a joint venture de energia eólica offshore. Depois de 8 meses aí negociando, as empresas assinaram esse acordo, né, onde cada uma vai ter 50% do negócio e vai ter operações tanto fixa quanto flutuantes. Segundo a nota das empresas, né, a joint venture passa já a ser operacional no primeiro trimestre de 2020 e as empresas vão trabalhar para ser importante líder global no setor. Ainda falando de Energias do Brasil, a empresa divulgou os destaques operacionais do quarto trimestre
de 2019 que vieram positivos. No segmento de distribuição, o volume de energia aumentou 1,7%. Já em geração, o volume de energia vendida pelas usinas hidrelétricas teve aumento de 31% no trimestre, comparando com o mesmo período de 2018. Tivemos também a divulgação pela Corporate Knights em Davos, né, no Fórum Econômico Mundial, o ranking de sustentabilidade, e apareceram entre as 100, né, apareceram 3 empresas brasileiras. O Banco do Brasil, que ficou em 9º lugar, tá, né, entre as top 10. Em 19º lugar ficou a CEMIG, e na 30ª posição a Natura. Tá? E ainda, né, pessoal, falando sobre o Banco do Brasil, a empresa deve fazer uma parceria em gestão de recursos até o final do ano. E assim como a parceria que a empresa fechou que o banco fechou com o UBS, o parceiro deve ser estrangeiro, uma participação controladora do negócio, então vale a pena ficar de olho também. Já o Iguatemi, pessoal, divulgou estimativas operacionais para 2020, incluindo, né, um crescimento de 8% a 13% na receita líquida da empresa. Né? O setor de shoppings é um setor bastante interessante, a gente tem boas oportunidades não só em ações quanto fundos imobiliários. É um setor bastante resiliente que ainda tem oportunidades interessantes. Tivemos também, pessoal, a Klabin anunciando aumento de preços de celulose. Inclusive, eu tinha feito um vídeo falando sobre o setor, né, que aparentemente a gente está no momento mais positivo aí, tanto para a Klabin quanto para a Suzano. O aumento vai ser tanto em fibra longa quanto em fibra curta para a China, em $20 por tonelada, e vai passar a vigorar a partir do próximo dia 1º de fevereiro. Já a M. Dias Branco anunciou programa de recompra de ações, um programa bem grande, 8,5 milhões de ações, pelo período dos próximos 18 meses. Essa quantidade aí vai representar em torno de 10% dos papéis em circulação. Positivo para os acionistas da M. Dias Branco, né, já que menos papéis em circulação aumenta a participação de todo mundo e aumenta também o pagamento de dividendos. A Tupi também anunciou um programa de recompra de ações, mas uma quantidade mais baixa, se não me falha a memória, em torno de 235 mil ações. Nós tivemos as construtoras anunciando prévias operacionais. A Avon foi uma que trouxe números positivos, destaques para o aumento, para o valor geral de vendas, né, em lançamentos que aumentou 25% em um ano, e também para os distratos, né, do último trimestre de 2019, que caíram 44%. Já a Cyrela, os números não vieram tão bons, né? Nós tivemos uma baixa de 15,5% nas vendas nos últimos 3 meses do ano passado. Já os lançamentos recuaram 11,7% no mesmo período. No caso da Ezetec, as vendas líquidas cresceram 158%, já os lançamentos subiram 152%, bateram 1,8 bi, mas desses 1,8 bi, né, 934 foram no 4º trimestre, mas de uma maneira geral, mesmo com essa concentração, os números da Ezetec vieram positivos, e Tenda, né, que também vieram com números positivos, como já era esperado. Vendas líquidas subiram 34% no 4º trimestre de 2019, e os lançamentos também subiram 34% no ano passado. No geral, né, pessoal, números operacionais das construtoras vieram positivos, né? Vamos ficar de olho agora no balanço das empresas. Já o Banco Inter obteve autorização do Banco Central para comprar 70% da Matriz Participações, que é a empresa que controla a DLM em vista à gestão de recursos, né? O Banco Inter pagou 49 milhões de reais na DLM, que administra em torno aí de 4,5 bilhões. Tá? E a Camil, né, pessoal, anunciou a aquisição, informou a compra da LDA e dos ativos relacionados à unidade de negócios PET da empresa, uma empresa chilena, onde a Camil já tem negócios. A LDA opera no Chile, sendo uma das líderes de marcas e produtos PET, tem um market share relevante, né, em torno aí de 11% do mercado, e também um elevado potencial de crescimento, o valor do negócio em torno aí de 200 milhões de reais. E a gente sempre de olho na Camil aí pela possibilidade de novas aquisições no futuro. Eu vou deixar para vocês também, pessoal, um vídeo análise falando da Mitre, né, da oferta pública da Mitre, e falando em IPOs, né, a gente vai ter a construtora Moura do B com reservas até o dia 7/2. O setor tá bem aquecido, né, pessoal? A gente vê, além da Mitre, da Moura do B, a gente deve ter pelo menos confirmadas mais 3 ofertas de novas empresas entrando na B3 esse ano, incluindo a Cury e a construtora Calas, né?
Além disso, a gente está vendo várias empresas aí empresas que já são listadas fazendo novas emissões. E além da Minerva, que já é listada e está fazendo novas emissões, nós temos o follow-on da Petrobras, com reservas até o próximo dia 4/2, e da Positivo, com reservas até o próximo dia 28/1. Eu vou deixar para vocês o vídeo aqui na descrição, tá certo, pessoal? Essas eram as informações que eu queria compartilhar com vocês. Lembrando sempre, né, pessoal, para quem quiser conhecer mais a respeito dos nossos produtos, nós temos o Top Renda Fixa, que são recomendações de renda fixa e tesouro direto. O Top Fundos são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários. O Invista em Ações são recomendações de ações de longo prazo. O Carteiras Capitalistas, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e de curto prazo. Por exemplo, eu comentei que a gente está posicionado em Movida e JCLG 3, né? Justamente as recomendações estão aqui no Full Trader. E o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar a parte aqui dos relatórios grátis, né, onde tem sempre um relatório, uma abordagem fundamentalista, e tem bastante conteúdo aqui, tá, pessoal? Além da parte dos relatórios grátis, tem nossa lista do Whats, tem o nosso canal do Telegram e também os e-books educacionais, e vou deixar todos os nossos contatos aí para quem quiser bater um papo com a gente, tá certo, pessoal? Um abraço e uma ótima semana a todos. Até mais.